Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo ótimo, maravilhoso. E como vocês viram no título do vídeo, sim, nós conseguimos alugar um espaço, uma casa, um lugar nosso, só nosso, aqui em Portugal. Gente, parece que eu tô sonhando, sério. Eu já tô morando na casa, a gente já tá aqui. E às vezes a minha ficha, não cai ainda, sabe? Eu fico olhando pra tudo e pensando, meu Deus, como que eu ajo, sabe? Depois de 11 meses morando na casa dos outros, alugando quarto, dividindo casa. Não foi fácil. A gente conseguiu. Eu tô muito, muito, muito feliz, gente. Eu já até postei no Instagram o dia que a gente mudou pra cá. Eu me emocionei, inclusive, porque, gente, foi muito, muito difícil tudo que a gente passou aqui, sabe? Eu cheguei aqui em Portugal em abril, finalzinho de abril de 2022, ano passado. Mês que vem agora já vai fazer um ano que a gente tá aqui em Portugal. E enfim, a gente chegou aqui cheio de planos e sonhos, como a maioria das pessoas que vem pra cá. E nós tínhamos alguns ideais na nossa cabeça. A gente tinha algumas ideias de como que ia ser aqui, do que a gente esperava em relação a aqui. E eu já adianto que muitas dessas coisas, muitos desses ideais não aconteceram. Principalmente a parte de moradia. Foi a parte mais difícil pra gente esse tempo todo. Eu imaginei que a gente fosse ter problema com o trabalho, problema com a adaptação de clima, pessoas, mas nunca imaginei problema com casa. E foi justamente onde a gente teve problema. Quando a gente veio pra cá, eu já imaginava que a gente ia morar em quarto, até porque foi o que a gente meio que se programou. A gente veio pra cá, imaginou que a gente fosse ficar aí uns 3 meses morando em quarto para poder economizar dinheiro, até que a gente arrumasse um emprego, começasse a ganhar em euro. Nosso objetivo era morar em quarto. Só que em momento algum a gente imaginou que pra sair do quarto seria um problema. Quando a gente chegou aqui, a gente já começou a encontrar dificuldade para achar quarto, principalmente quarto para casal, porque às vezes tem muitos quartos para solteiro, quarto que só aceita mulher, tem umas exigências absurdas. Eu já vi pessoas pedindo profissões específicas, sabe? Quarto para professora, quarto para motorista, sabe? Umas coisas, gente, que não faz sentido. Enfim, a gente viu de tudo aqui. Bom, quando eu e meu marido nós chegamos aqui, nós viemos direto para casa de uma amiga. É uma amiga da minha família, amiga da minha mãe. Para quem não sabe, eu já morei aqui quando eu era criança. Eu vira e mexe, eu falo isso no Instagram, não sei se eu já falei aqui. Mas eu já morei aqui quando eu era criança, morei 1 ano e meio aqui, morei com a minha mãe e a gente também morou com umas amigas que moraram na mesma casa que a gente e então elas deram apoio e nos receberam aqui. Então elas nos ajudaram de início, nós ficamos na casa dessas amigas. E dali a gente começou a procurar quarto. Então com mais ou menos 2 semanas morando aqui, a gente conseguiu um quarto e a gente foi para esse quarto, era um apartamento com 5 quartos, tinham 3 banheiros e o dono não morava lá. Ele meio que tinha aquele lugar e outra pessoa cuidava e moravam 8 pessoas na casa. Eu nunca tinha dividido casa com estranhos e eu não sabia o que era isso. E era um caos. Resumindo, eu não quero entrar muito em detalhes porque foi uma experiência muito ruim pra mim, eu não gosto de ficar lembrando. Mas infelizmente fez parte da minha história, eu tive que passar por isso. Mas resumindo, era um lugar sujo, onde as pessoas não respeitavam horário, não respeitavam o silêncio na hora de dormir, comiam minha comida, já teve briga na casa. Enfim, era um lugar caótico, uma experiência terrível. Só que eu precisei respirar e repensar, porque aqui a gente aprende que nem tudo é como a gente quer. Porque no Brasil, com certeza, na primeira noite eu já teria ido embora. Na verdade, eu nem teria ido para um quarto no Brasil. Mas enfim, aqui a gente se sujeita a coisas que a gente nunca passou antes, infelizmente. Mas é assim, tem que ser. Mas a gente ficou ali nesse apartamento por umas 2 semanas, porque era um aluguel temporário, aquele apartamento tinha sido vendido e todas as pessoas iam ter que sair de lá. Então a gente ficou ali essas 2 semaninhas e a gente aguentou porque a gente sabia que eram só 2 semanas, a gente ia para um lugar melhor. Enfim, saindo de lá, a gente foi para outro quarto e eu não quero entrar muito em detalhes sobre
esse lugar que a gente ficou, mas enfim, a gente ficou ali mais ou menos nesse outro quarto uns 2 meses, foi o máximo que a gente aguentou. Nossos problemas, assim, a maioria lá eram questões de privacidade, sabe? De um casal que já morava em uma casa só deles antes. É muito difícil a adaptação em um quarto. A vida ali fica muito limitada, tudo se resume a um quarto e você se vê presa. Isso que aconteceu comigo. E a gente ficou nesse lugar aí uns 2 meses e até que a gente cansou, a gente queria sair de lá, a gente queria um lugar que fosse melhor, que a gente conseguisse ter mais liberdade, mais privacidade. E a gente continuou procurando, a gente nunca parou de procurar apartamento, essa aqui é a verdade. Desde que a gente teve aquela experiência naquela primeira casa, a gente já começou a procurar apartamento, mas a gente não achava nada que coubesse o nosso orçamento, porque as exigências eram muitas. Pediam 3 calções, 2 rendas adiantadas, o valor do aluguel adiantado e mais o do mês. Pediam documentos que a gente não tinha, declaração de imposto de renda que a gente também não tinha aqui. Pediam, enfim, coisas que praticamente estava impossível. Então a gente teve que se sujeitar novamente a ir para outro quarto. Depois disso, lá fomos nós para mais um quarto. E esse quarto que a gente morou foi o que a gente mais ficou. A gente ficou 6 meses nesse lugar. E foi o lugar que a gente mais se adaptou, sabe? Que a gente mais conseguiu viver tranquilamente. Claro que, assim, nada como o nosso lugar, o nosso cantinho, porque ainda assim a gente ficava mais limitado sempre a um quarto, não tinha tanta privacidade. Graças a Deus a gente sempre teve um banheiro nosso, então isso era um pouco mais confortante, sabe? Porque dividir banheiro com outras pessoas, enfim, é muito difícil. E só que sempre procurando um lugar só nosso, porque afinal esse era o nosso objetivo aqui. E assim, gente, essa procura por um lugar pra morar foi muito dolorosa pra mim. Eu sofri demais com isso, porque parecia cada vez mais distante. Eu entrava nos sites, pesquisava lugares e via que os preços não tinham condições da gente pagar aquilo. Eu só via as pessoas alugando e conseguindo e a gente não conseguindo nada, deu muito desânimo. A gente tinha que tirar força de lugares que a gente nem imaginava que tinha pra seguir. Vontade de voltar pro Brasil? Várias. Já cheguei até a me organizar pra voltar pro Brasil. Graças a Deus não comprei passagem, senão eu teria ido embora. Isso me afetou demais, psicologicamente, em todos os sentidos. Passou a ser um sonho, uma coisa que no Brasil pra gente era uma coisa mínima, simples, alugar um apartamento. A gente podia escolher onde a gente ia morar. Pelo menos na nossa cidade era assim, a gente nunca teve problema com isso. E chegou aqui, isso passou a ser um sonho, uma coisa que é mínima, um lugar pra morar. Tão simples, virou o nosso objetivo, nosso sonho, e a gente se frustrou muitas e muitas vezes por não conseguir. Até que um dia eu tava em casa, mexendo na OLX de Portugal, sem compromisso nenhum, sem estar procurando nada específico, só abri por curiosidade e tava lá o segundo anúncio, um anexo na região que a gente queria, por um valor que a gente queria. E eu falei, por que não, sabe? Eu tinha me frustrado tantas vezes, sabe? Que eu falei, vai. Não tava nem com esperança. Falei, vou falar. A pessoa me respondeu. E eu já fiquei toda animada, porque nem me respondiam, tá? Antes nem me respondiam. E eu já pedi pra marcar a visita. E no outro dia eu já vim ver o apartamento. Eu fui a primeira a chegar aqui. Gente, não deu nem tempo de ver os defeitos. Sério, a gente só olhou a casa assim. Era o lugar nosso, era isso que a gente queria. Eu falei, pronto, a gente fica. E a pessoa também gostou da gente, a dona gostou da gente. A gente já deu um dinheiro e pronto. Quando eu vi, a gente já tinha pré-alugado. Faltava só esperar as pessoas que estavam aqui se mudarem pra gente entrar. Foi muito rápido. E aí foi questão de uma semana. A gente já começou a se organizar pra mudar. O lugar aqui, graças a Deus, já era mobiliado. Só não tinha a cama, nem o colchão. A gente conseguiu um colchão. A gente também teve muita ajuda, graças a Deus, das nossas amigas que moram aqui. E elas nos ajudaram dando muita coisa. Isso foi muito rápido, sabe? Foi uma coisa de Deus assim mesmo, sabe? Porque às vezes a gente quer muito, muito, muito uma coisa, mas quando não é a hora certa, não adianta, não vai acontecer, sabe? Por mais doloroso que seja. Eu acredito muito que a gente passou por tudo isso que a gente passou pra aprender alguma coisa, pra aprender a dar valor nas coisas. Uma coisa que pra gente no Brasil era mínima, aqui pra gente tá sendo, sabe? Uma coisa fantástica. A gente tá dando valor em cada pedacinho
desse lugar que a gente tá morando agora. É isso, gente. A gente tá muito feliz aqui no nosso cantinho. Eu tô aproveitando cada segundo da minha liberdade. E a gente passou tanto tempo morando em quarto. Parece que foram anos e anos. Eu já nem lembrava mais como era ter privacidade. Às vezes eu chego aqui do trabalho e eu fico, o que eu faço? Porque antes eu chegava e ia pra um quarto e, enfim, apodrecia no quarto. E agora eu não sei nem o que fazer, gente. Sério, eu tenho tantos planos pra essa casa, tanta coisa que eu pretendo realizar aqui. Tô muito animada, muito empolgada, então eu pretendo gravar mais vídeos, aparecer mais por aqui. Vou fazer um tour na casa, tá bom, gente? Vou mostrar tudo pra vocês em um outro vídeo, porque esse já tá bem comprido. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou voltar aqui mais vezes com mais vídeos sobre aqui a minha vida morando em Portugal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um likezinho. E muito obrigada por assistir e vejo vocês em breve. Vou deixar aqui as minhas redes sociais para quem quiser acompanhar. Um beijo. Tchau!